Bem, de volta. Vamos trocar o chip agora. De manhã, logo de manhã cedo a gente falou um pouquinho de rede hospitalar. E agora falar um pouco sobre portabilidade de carências, a nova norma A438 que entra em vigor agora em junho. A gente fez 6 oficinas, como eu disse no início, para apresentar a norma. Eu vou falar um pouco do histórico da norma, mas toda a discussão que precedeu, mas o mais importante, depois que a norma foi aprovada pela colegiada lá em dezembro, foi aproveitar essas oficinas, além dessas 6 oficinas que nós fizemos pela ANS. A gente está aqui hoje, novamente agradece a oportunidade. Nós tivemos lá na Unimed do Brasil há 2 semanas, e tivemos a oportunidade de apresentar para o pessoal do Sistema Unimed também. E tem sido muito proveitosas essas reuniões, porque, além das perguntas que nós recebemos por e-mail das operadoras, várias perguntas que estão sendo feitas nas oficinas nós estamos levando para incrementar o FAQ. A gente já tem uma primeira versão do FAQ, a gente está melhorando as perguntas, ajeitando. A Fabrícia e a Flávia, que é a coordenadora do assunto, estão trabalhando em cima disso para que o FAQ fique disponível bem antes da norma. A gente pretende, inclusive, se for possível, colocar no final desse mês ou no início do mês que vem, já que a norma entra em vigor em junho. Então, é importante que quaisquer dúvidas que persistam, façam perguntas, questionem, não só aqui de público é bom, não só o pessoal aqui, mas o pessoal que está acompanhando para a gente pela videoconferência, para que a gente possa esclarecer as dúvidas e também melhorar o FAQ. Então, a apresentação, eu não sei se alguém participou das oficinas. Essa é uma apresentação inédita que a gente está trazendo, uma apresentação mais condensada, e justamente para apresentar os principais temas, porque a gente tem um tempo bem menor aqui, e para a gente também poder abrir para os questionamentos posteriormente. Então, sem mais delongas, a gente sempre costuma começar a apresentação de portabilidade trazendo um histórico da norma para demonstrar a preocupação que nós tivemos com a publicação, com o estudo que precedeu a 438. Portabilidade começou lá em 2009 com a 86, depois nós tivemos a 252, que expandiu para coletivo por adesão, uma mudança pontual pela 289, e depois ela fez parte da agenda regulatória. Nós fizemos N GTs internos, tem um GT de portabilidade, depois tivemos uma discussão interna nesse GT intersetorial, e fizemos um seminário de GREP lá no Rio para discutir se a portabilidade, naquele momento, era um instrumento de concorrência do setor. E, finalmente, no maio, no iniciozinho de 2017, nosso primeiro tema do Comitê de Regulação, que é o comitê lá da GGREP, foi justamente o incremento das regras de portabilidade de carência que já eram previstas na agenda regulatória. Foi uma discussão em 3 reuniões, depois precedeu de diretoria colegiada, tivemos a consulta pública sobre a minuta de normativo, que sofreu algumas alterações com base nas sugestões que vieram da consulta pública, a manifestação jurídica, algumas considerações na DICOL e, finalmente, a aprovação no final do ano passado. Essa norma, a gente costuma dizer que foi uma norma, até pelo tempo decorrido da 252 até a publicação da 438, foi uma norma que teve um debate bastante grande, até porque a gente está expandindo com a portabilidade com a 438 o setor de planos coletivos empresariais, que é em torno aí de 67% dos planos atualmente com beneficiários no setor. E quais são as principais mudanças? Isso aqui é um breve resumo. A extensão para os coletivos empresariais, o fim da que a gente chama de janela, que é aquele período de 4 meses que o beneficiário podia fazer portabilidade. Embora os requisitos de tempo tenham sido mantidos, a janela já não existe mais. Essa possibilidade de que o beneficiário possa cumprir carências, não há mais a necessidade de compatibilidade por cobertura, ou seja, ele pode portar dentro da mesma faixa de preço um produto com
com cobertura não prevista, desde que ele cumpra a carência para aquelas coberturas que não estão previstas. A portabilidade especial, que deixou de ter a compatibilidade de preço, a portabilidade especial foi trazida pela 252 e houve um avanço, uma mudança com a extraordinária, e a gente avança agora dizendo que na especial não há mais compatibilidade de preço. A colocar em norma o entendimento do pós-pagamentos, era um entendimento já da área já há bastante tempo, mas não tinha colocado em norma, que é a questão da compatibilidade de preço. Deixar claro os requisitos que outrora, na redação anterior, eram dispostos lá no caso de portabilidade especial, que agora está previsto no artigo 8º, que são os casos de portabilidades, vamos dizer, com regras especiais. Eu não gosto de falar de especiais porque acaba confundindo com a portabilidade especial, mas regras específicas, que é o caso da morte do titular ou perda da condição de dependente. Essas já estão previstas na norma, assim como os ex-empregados, né, aposentados e demitidos sem justa causa. E um fato novo, que foi trazido, inclusive, por ocasião do comitê, da possibilidade que os beneficiários que tiveram um contrato coletivo rescindido possam fazer a portabilidade sem o cumprimento lá dos prazos de vigência inicial. A questão da faixa de preço, isso foi uma demanda que o setor trouxe, justamente para que haja uma maior divisão das faixas de preço. Hoje são 5, passarão a ser 6, inclusive com base nos critérios que estão dispostos lá na IN 56, não é isso? 56. E uma questão que não estava envolvida no projeto de portabilidade, a gente já vinha trabalhando já há um tempinho, mas o novo guia, que foi lançado em novembro do ano passado, ele também traz uma maior facilidade. Não só já trouxe, porque ele já está em vigor, mas principalmente quando as regras entrarem em vigor lá em junho. Como eu disse, o processo, toda a análise da portabilidade foi amplamente discutida. Vocês veem a data do processo, foram... ele é de 2016, mas os estudos precedem esse dado. Os prazos foram mantidos, tá? Os 2 ou 3 anos no caso CPT, e 1 ano nas portabilidades posteriores, ou no caso de ampliação de cobertura, de upgrade de cobertura, o beneficiário vai ter que ficar obrigatoriamente 2 anos. A gente entende, e inclusive esses foram os 2 requisitos para o avanço das regras de portabilidade, que a portabilidade traz em seu bojo 2 questões principais, que é a questão da concorrência, que é com a maior mobilidade dos consumidores no mercado, ele vai poder ir se adequando, ir trocando de operador de acordo com o interesse dele, e também a questão da fidelização. A operadora que presta um serviço que agrada o consumidor, faz com que ele, mesmo tendo a possibilidade de que possa trocar de plano, ele vai ficar na operadora, vai ter a continuidade do serviço que ele busca, que é o serviço de assistência à saúde. Antes de passar para as perguntas para o guia de planos principal, e aqui eu já adianto de antemão que eu não trouxe os 73 slides com as perguntas que foram das oficinas, tá? Uma dúvida que, na verdade, não tem muito a ver com a regra de portabilidade, mas que, à medida com que a norma entrou em vigor, surgiu que é a possível incompatibilidade ou sobreposição entre a súmula 21 e a regra de portabilidade. E o que é importante deixar claro, a súmula 21, quando ela foi, o enunciado foi divulgado pela diretoria colegiada, e a súmula 21 ela perpassa quando o beneficiário faz a troca de planos dentro da mesma operadora. Na verdade, a súmula 21 teve origem de um parecer da nossa procuradoria lá da ANS, do conceito de plano sucessor. O que é plano sucessor? É aquele plano que, dentro da mesma operadora, você troca de planos. E, eventualmente, nessa troca de planos, você poderia ter a cobrança ou a exigência de carência para aquelas coberturas inéditas no plano, para evitar justamente que houvesse a troca de planos, para que houvesse a utilização de um prestador específico. Agora, que fique claro, a gente não gosta nem de usar o termo carência para esse caso. É para o acrescido, o prazo para ser cumprido no que for acrescido no plano. O que ele já cumpriu de carência, e ele tem direito, não vai poder haver qualquer exigência de prazo de carência. Ou seja, vamos dizer que no plano de origem eu tenho um prestador A e eu quero ter o atendimento no B, vou fazer troca de plano dentro da mesma operadora.
Só que eu vou ter o A e o B. Para o B, a operadora, dentro da mesma operadora, na troca de planos, ela vai poder exigir a carência. Mas para o A, não. Ele já cumpriu a carência inicialmente para aquele plano. No caso da portabilidade, e a gente tem dito isso em todas as oficinas, é uma nova contratação. É uma contratação como qualquer outra, só que é uma contratação que você não pode exigir o cumprimento de carências porque ele já cumpriu carência no setor. Então, ele cumpriu a carência no setor, ele vai trocar, desde que ele preencha os requisitos da norma, de um plano A para um plano B. Então, é uma nova contratação com os critérios do novo plano, com as regras que estão registradas no novo plano, que tem uma certa compatibilidade que é feita pelas faixas de preço com o plano anterior, mas, com certeza, não são iguais. E tem redes diferentes, tem características que podem ser diferentes, então é importante deixar claro a diferença entre os dois. Vale lembrar também que a própria súmula 21 ela fala que ela se aplica caso não a aplicação dela está vinculada caso as regras de portabilidade e carência não incidam. Então, isso é importante deixar claro essa diferença que ocorre principalmente nos planos coletivos, nos contratos que tem vários planos coletivos vinculados a ele. A gente chama atenção, porque a gente sabe que, na realidade do setor, ocorre isso. O guia de planos, a gente tem aproveitado as oficinas para divulgar um novo guia, essa é a carinha dele. Essa atualização do guia está prevista nessa agenda regulatória que findou no ano passado, e a gente fez uma reformulação total, não só como instrumento de portabilidade, porque quando ele foi criado lá em 2009, o principal escopo era para efeito de compatibilidade e portabilidade, mas hoje ele passou a ser uma consulta de planos de saúde. Então, ele pode consultar os planos de saúde aqui na pesquisa, ou ele pode fazer a portabilidade de carências de acordo com as regras. Atualmente, o guia segue, obviamente, as regras da 186. Ele foi programado para isso. E nós já estamos trabalhando, a partir de junho, as regras da 4.3 vão estar em vigor e vão refletir quando o consumidor fizer a pesquisa no guia. Das principais mudanças que eu considero importantíssimas no guia, uma delas é a questão da relação da rede hospitalar, que tem, inclusive, link com o que a gente falou no início aqui da apresentação, com o monitoramento da rede hospitalar. Hoje, no guia da ANS, todos os produtos, seja para aquisição ou para efeito de portabilidade, eles apresentam a rede hospitalar que está registrada no RPS. Então, o consumidor que está fora do mercado, que quer contratar um plano, ou que quer fazer a portabilidade, vai procurar planos compatíveis, ele vai ter todas as características, a variação dos preços, que está lá, o preço máximo que ele pode pagar, mas a área de atuação, a área de cobertura, a segmentação e também a rede. Então, ele vai poder comparar, se ele quer contratar o plano, qual a rede que está registrada, ou se ele quer fazer portabilidade, qual a rede do plano de destino. A gente entende, até pelas características do setor, que nós temos um grande predomínio de planos ambulatoriais e hospitalares com obstetrícia, as principais diferenças que nós temos hoje em relação aos planos são, basicamente, a área de abrangência, né? Se é nacional, grupo de estado, grupo de municípios, e, principalmente, a rede. Esse é o principal, hoje em dia, esses dois, a área de atuação e a área de abrangência e a rede, os principais balizadores de diferença de preço entre os planos. Então, por isso que a gente considerou relevante de colocar aqui no guia da ANS a rede disponível para o consumidor. E a pesquisa de satisfação sempre ressalta isso, de que o consumidor e a operadora têm a possibilidade de preencher os dados da pesquisa que foi feita, e principalmente a operadora, toda vez que o consumidor coloca, imprime ou transforma em arquivo o plano de destino daquela operadora, saber, primeiro, quais são os consumidores interessados em adquirir aquele plano. Caso, eventualmente, ele não finalize a contratação, justificar o porquê, prestar esclarecimento. Essa pesquisa que está lá no guia para a operadora, ela não é obrigatória.
Porém, é um instrumento importantíssimo não só para as operadoras verificarem como estão sendo a procura dos planos dela no mercado, mas também para a ANS verificar como está sendo a aplicação da norma. Então, a gente sempre pede a gentileza, se for possível, de preencher a pesquisa que está prevista lá no guia. Bem, resumidamente aqui, a gente trouxe as principais dúvidas. Eu vou ser bastante célere, não vou me entrar no detalhe, até porque algumas perguntas já foram bastante esclarecidas nas oficinas, mas vou passar uma a uma por elas, chamando a atenção para os principais pontos, até com base nas considerações que a gente recebeu nas oficinas ao longo dessas 6 oficinas, mais o evento que nós tivemos lá na Unimed. Bem, o principal tema que eu acredito que foi alvo de questionamento, e nesse tema houve uma certa divisão de opiniões entre as operadoras, é sobre a exigência do documento de informações mínimas da declaração de operadora de origem. Isso foi uma discussão que nós fizemos lá no Comitê de Regulação, se haveria exigência de que a operadora de origem deveria apresentar uma declaração para que fosse efetivada a portabilidade na operadora de destino, se ela fosse obrigatória. E nas discussões que nós tivemos, a ANS optou, até justamente para não criar mais um obstáculo, mais um empecilho regulatório, de que essa declaração não fosse obrigatória. Porém, algumas operadoras, muitas delas, inclusive na oficina, nós tivemos lá em Ribeirão e Curitiba, principalmente, em Fortaleza também, solicitaram se não seria o caso de que essa declaração fosse obrigatória, e principalmente se esses requisitos aqui, que a gente está colocando de forma exemplificativa aqui, eles fossem obrigados a serem prestados pela operadora de origem, para que não houvessem problemas no trâmite da portabilidade da operadora de origem e de destino. Bem, a opção regulatória que foi tomada, como eu bem disse, foi no sentido de que não é uma obrigação, ok, que seja informado, mas é uma recomendação, até para que haja uma harmonia no processo de mobilidade dos consumidores no mercado. Por que não é uma obrigação? Porque essa norma justamente buscou trazer uma forma mais fluida de que a portabilidade ocorresse para que fosse uma evolução do cenário que nós tivemos com a 86. Era um cenário novo, era um cenário que o instrumento não existia no setor de saúde suplementar, então havia necessidade de que houvessem etapas e fases mais bem delineadas. Hoje, a portabilidade já teve vários anos de aplicação, embora tenha um avanço grande para o setor de planos coletivos empresariais, mas nós entendemos que grande parte das informações já são prestadas. E por que é importante que haja esse cuidado? Você pode falar, qual o interesse que a operadora de origem teria de prestar informação correta, fidedigna, para que o consumidor... Afinal, o consumidor vai sair de lá, ele vai sair da operadora, e eu não teria interesse em prestar. Por 2 motivos muito simples. Primeiro, antes de mais nada, se o consumidor quer sair da operadora de origem, é importantíssimo que ela saiba o porquê que ele quer sair da operadora de origem. Seria espontaneamente tá saindo tirando os casos de portabilidade especial, né, específica, que acabou o contrato, morreu o titular, artigos 30 e 31, ele espontaneamente, podendo ficar na operadora, ele quer sair, eu acredito, entendo, que é importante que seja entendido o motivo daquilo ali. Além disso, é sempre importante ressaltar o seguinte, em alguns momentos, a operadora vai ser origem, em outros ela vai ser destino. Então, se você não tem um tratamento, você não presta uma informação correta, uma informação circunstanciada quando você é origem, quando você for destino, você vai ter o mesmo tratamento pela operadora de origem. Então, é importante que seja pensado essa lógica da portabilidade, de que haja uma harmonia no setor e que todo o beneficiário possa trocar de plano. E, mais importante, a operadora de origem também entenda por que ele quer trocar de plano. O que nós optamos, já que não há essa exigência, de que nós vamos disponibilizar, aqui está exemplificativo, tem alguns dados que nós colhemos, inclusive, nas oficinas, e vamos complementar aqui, algumas informações básicas que têm que constar nessa declaração, como o número do registro, prazo de permanência, adimplência,
Se ingressou via portabilidade, isso é importante para saber se ele vai cumprir 2 anos, ou 3, ou cumprir 1 para exercer a portabilidade. Se o contrato for adaptado, o valor da mensalidade, enfim. A gente vai incluir mais algumas informações aqui, se está cumprindo cobertura parcial temporária. Isso aqui é um exemplo do que a gente vai disponibilizar lá no FAQ quando ele estiver disponível. Lembrando que é uma recomendação para que haja uma possibilidade que o beneficiário possa transitar no setor de saúde suplementar. Bem, segunda questão que gerou bastante dúvida foi sobre a portabilidade para recém-nascido e filho natural adotivo. Só para deixar claro, hoje em dia, de acordo com as regras da 186, o recém-nascido ele não tem que cumprir os 2 anos de permanência no plano de origem para eventual portabilidade. Ou seja, se o recém-nascido nasceu 15 dias atrás, foi incluído no plano dos pais, e os pais, daqui a 3 meses, quiserem fazer uma portabilidade, desde que estejam na janela, tudo certinho, ele não tem que estar 2 anos. Então, você não pode dizer, não, a criança nasceu em abril, então ele tem que esperar abril de 2021 para fazer a portabilidade. Não, isso hoje já não é assim. Na norma, isso está mais claro ainda. Então, o que acontece? O recém-nascido, seguindo as regras da súmula 25, ele aproveita as carências cumpridas pelo pai. A súmula 25 deixa claro lá o cumprimento dos 180 dias para que haja o aproveitamento de carências. E uma dúvida que nós recebemos sobre a aplicação ao menor de 12 anos, porque a norma não fala explicitamente em relação a isso. Aí é uma questão legal. A própria Lei 9656 fala que as regras de recém-nascido se aplicam aos menores de 12 anos para inclusão nos 30 primeiros dias com isenção de carências. Sobre a oferta pública, foi questionado sobre o prazo da oferta pública, se haveria necessidade de cumprimento de um prazo, o prazo mínimo, se teria que esperar, qual o prazo que teria que ocorrer para que o beneficiário pudesse fazer a portabilidade daquele plano de oferta pública. A oferta pública é uma nova contratação. O beneficiário está na operadora A, que está em saída do mercado, e é aprovada uma oferta pública para a ANS, ele opta ou não para ir para aquele contrato da operadora que está oferecendo. Como ele já estava no mercado, o beneficiário que eventualmente queira sair da operadora que ele optou para ir para a oferta pública, ele tem que cumprir pelo menos 1 ano para que possa ir por uma operadora diversa. Esse caso não se aplica nos casos de transferência de carteira, porque na transferência de carteira há uma transferência com todas as características do produto da operadora A para a operadora B. Então, o beneficiário todo o prazo que ele já cumpriu na operadora A é aproveitado para verificar se ele tem direito ou não ao exercício da portabilidade de carência na operadora B. Percebemos um questionamento sobre faixa de preço. O que é faixa de preço? A gente trouxe um esclarecimento. Só lembrando, pessoal, a apresentação, vocês podem tirar foto, ficar à vontade, mas a apresentação vai ficar disponível depois, se quiserem ficar. Eu já coloquei... E bem lembrado pela Fabrícia, algumas pessoas me perguntaram, as apresentações das oficinas já estão no portal, tá? No site da ANS. Lá, quem não conseguir acessar o link, lá no espaço do Comitê de Regulação, a gente colocou ontem, né, Michele? Já está disponível lá, não só de portabilidade, a completa, mas a de rede, quanto também a de reajuste individual. Voltando. Hoje são 5 faixas de preço, a partir de junho serão 6, e a IN 56 ela trouxe a divisão das faixas de preço, dos percentis de distribuição do valor dos planos. Essas faixas de preço são os balizadores para efeito de portabilidade. O beneficiário pode fazer portabilidade na mesma faixa de preço ou na faixa anterior. Recebemos vários questionamentos. Eu quero saber qual é o limite da faixa de preço. O limite da faixa de preço muda todo mês. Por quê? Se mudam as notas técnicas, mudam os limites de faixa de preço. Então, não tem um limite, um valor X em que começa a faixa 3, o que começa a faixa 4, o que começa a faixa 2. Esse valor vai se alterando à medida com que vão sendo atualizadas as notas técnicas. Para os planos odontológicos, isso é uma demanda que o setor odontológico sempre faz, e a gente considera com bastante atenção de que haja
seja pensada uma regulação de acordo com as peculiaridades daquele setor, as regras são diferentes dos planos médicos hospitalares. Ok? O beneficiário pode fazer portabilidade para um plano que seja até 30% mais caro que um plano de origem. É uma regra diferente da dos planos médicos hospitalares, até porque os planos odontológicos não têm exigência de envio de nota técnica lá para a ANS. Em relação aos planos mistos, no caso odontológicos, né, e os planos pós-pagamento, não há exigência de compatibilidade de preço, já falei lá no início. Isso é uma regra que a área técnica já divulgava, a gente colocou na norma. Uma dúvida também sobre beneficiário internado. A norma deixa claro que o beneficiário internado, na portabilidade regular ou ordinária, que ele não pode fazer portabilidade. Se, eventualmente, a operadora verificar que o beneficiário está internado, o que ela pode fazer? Ela pode rescindir o contrato? E aí, pessoal, só lembrando, rescisão de contrato, uma vez ele firmado, não pode ocorrer. Só pode ocorrer pelos motivos que estão lá, ou no artigo 13 da Lei 9656, ou no 17 ou 18 lá da RN 95. Se não ocorrer aquelas hipóteses, fraude, inadimplência, perda de vínculo de elegibilidade, você não pode rescindir porque ele estava internado. Porém, você pode imputar carências porque não foi uma portabilidade, foi uma nova contratação. A remissão. Isso também era uma dúvida que chegava nos planos remidos, que o beneficiário está remido, se ele podia fazer portabilidade ou não, e, em caso pudesse, qual seria o preço que seria compatível. Então, vamos lá. O beneficiário que está remido ele é um beneficiário, como qualquer outro, só que ele não está efetuando o pagamento. Então, ele pode fazer... hoje já podia, de acordo com a janela, né, do contrato, da contratação dele. A partir de junho, como não vai ter a janela, ele vai ter que cumprir pelo menos 2 ou 3 anos de permanência, ou 1 para fazer a portabilidade durante o período de remissão. Uma vez findo o período de remissão, ele ainda vai ter mais 60 dias findo para fazer a portabilidade lá do artigo 8º. Então, na realidade, a gente costuma dizer que, no caso da remissão, você tem 3 momentos específicos para que seja feita a portabilidade. Primeiro, morreu o titular. E se ele é remido, é porque, muito provavelmente, tinha um titular que dava esse benefício para o dependente. Então, naquele momento, se ele quiser fazer a portabilidade, ele pode. Por quê? Artigo 8º, morte do titular. Não quis fazer portabilidade. Ele tem direito a ficar de remissão, sei lá, 2 anos. Durante 2 anos, se por qualquer motivo ele não quiser continuar naquele plano, ele pode fazer portabilidade, desde que preencha os requisitos. 2 anos de permanência, 3 anos, adimplência, todos que estão previstos na norma. Passados os 2 anos, fim do período de remissão, se ele não continuar naquele plano, não incidir a súmula, ou não houver previsão de permanência naquele plano, ele ainda tem mais 60 dias para fazer a portabilidade lá do artigo 8º. Então, são momentos distintos, ele pode ocorrer a qualquer momento. E uma dúvida importante, qual o preço compatível? Preço compatível é aquele que ele estaria pagando se ele não fosse remido. No caso, quando morreu o titular, é até mais simples, porque é o último boleto que ele pagou. Mas se passou 1 ano, obviamente que tem o reajuste anual e pode ter tido faixa etária nesse ínterim. Então, tem que ser informado para ele, olha, o senhor pagava R$500, mas teve uma faixa etária e um reajuste anual aqui, agora o senhor estaria pagando R$650. Então, é R$650 para efeito de compatibilidade. Ele vai colocar lá no guia de planos R$650 para fazer a compatibilidade de preço. A questão das coberturas não previstas no plano de origem, isso é uma inovação da norma. Antigamente, havia uma impossibilidade de que houvesse portabilidade entre planos com coberturas que a gente chama de diferentes, né? Às vezes, o beneficiário está no plano ambulatorial, ele quer ir para um plano ambulatorial com obstetrícia, e, desde que esteja na mesma faixa de preço, ele pode fazer portabilidade. Pelas regras atuais da 86, ele não poderia. Nesse caso, é importante, primeiro, que os planos estejam na mesma faixa de preço, tá? E as características do produto, eventuais coberturas adicionais que estavam no produto anterior, não se transferem para o plano de destino que ele portou. Volto a dizer, uma nova contratação.
E o plano de destino vai ter suas características. Então, vamos dar o seguinte exemplo. Vamos dizer que eu, no plano de origem, um plano com cobertura de home care. Eu fiz a portabilidade para um plano que não tem cobertura de home care, mas me dá cobertura internacional, por exemplo. Se essa cobertura está registrada no produto, não pode haver nenhum cumprimento de carência para essa nova cobertura. Certo? Agora, se você dá um transporte aeromédico para ele, que é um contrato adicional, aí sim você pode exigir o cumprimento de carência adicional para esse apartado. Então, é sempre importante deixar claro as diferenças entre o que está registrado e o que é oferecido à parte. Por quê? Isso gera muita dúvida. Ainda hoje a gente recebe dúvida do que está registrado e o que é oferecido de forma apartada. O que está registrado é característica do produto, ponto. O que não está registrado pode ser oferecido à parte como um contrato acessório e que a rescisão daquele contrato acessório não induz a rescisão do individual, do principal. A mesma regra do registro de produto se aplica para a regra da portabilidade de carências, da compatibilidade da portabilidade. Lembrando que a cobertura adicional, quando ela está registrada no produto, ela faz parte da precificação. Então, o preço reflete aquilo que foi registrado lá na ANS. A declaração de saúde. Muitas dúvidas nós recebemos sobre declaração de saúde. O artigo 21 da 438 ele deixa claro que não pode haver declaração de saúde nem alegação de DLP. Certo? Tem exceção, está previsto lá no parágrafo único do próprio artigo 21, que é de ele não possuir as coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem. Ou seja, se ele sai do ambulatorial e vai para o ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia, ele não tinha cobertura para parto a termo, vai passar a ter. Então, eventualmente, qualquer doença, não o fato de... isso é importante seja dito, porque ainda hoje a gente recebe questionamento se você pode pedir declaração de saúde para perguntar se o beneficiário está grávido. Grávido não é doença. E você pode fazer qualquer alegação de DLP em relação àqueles dados. Então, agora, o que é importante seja claro também, em relação ao beneficiário que tenha menos de 24 meses e esteja cumprindo o CPT, as orientações são nesse sentido. Ela não pode submeter o beneficiário para cumprir o período restante e o que a operadora de destino pode pedir é que seja entregue a declaração que foi feita lá no plano de origem para fins de portabilidade. E se ele não se recusar a entregar esse documento, ele deve solicitar a declaração para a operadora de origem. Muitas pessoas perguntaram, mas a operadora está pedindo um dado, a operadora de destino está pedindo um dado que é da operadora de origem, o sigilo dos dados, essa informação é informação pessoal do consumidor. Quem vai prestar essa informação é o consumidor quando ele for fazer o pedido de portabilidade lá na operadora de destino. Sobre a perda de vínculo de demissão, exoneração e aposentadoria. A gente tem dito em todas as oficinas de que qualquer beneficiário, e aqui a gente vai incluir também o demitido com justa causa, ou que pediu demissão, pode exercer portabilidade. E essa portabilidade ela pode ser requerida como qualquer consumidor. O fato dele querer sair da empresa por um pedido de demissão não significa que ele perde o direito ao plano. A regra trabalhista é um lado, o direito a continuar no mercado de seu suplementar está de outro lado. Isso é um direito dele de optar se ele quer continuar ou não com o aproveitamento das carências que ele já cumpriu no plano de origem. Agora, o que é importante que seja claro, aqui se aplica uma regra bem parecida com a regra que se aplica lá no caso da remissão, porque o consumidor pode requerer a carência a contar da ciência do vínculo, também no período de que ele está vinculado àquele plano de aposentado e demitido, e também quando acabou o período, os 2 anos, ou se for um plano de aposentado e demitido, o prazo máximo se ele não ficar de forma indeterminada no plano de aposentado. Então, há várias possibilidades de que ele ocorra o pedido de portabilidade. Agora, um dado importantíssimo, que é uma diferença entre a regra atual.
A regra atual fala que o aposentado e demitido sem justa causa, quando vai terminar o período dele permanecer no plano, ele tem 60 dias antes do término. Aqui a regra fala que é 60 dias após o prazo final. Então, se o prazo final é janeiro, ele teria até março para fazer a portabilidade para um novo plano com aproveitamento de carências. O comprovante da ciência da perda de vínculo. Esse item aqui, o item 12, acredito que foi principalmente na primeira oficina, foi o principal item de debate. O que a norma trouxe aqui, a 438? Ela não trouxe nenhuma inovação em relação à comunicação de portabilidade. Ela trouxe uma ciência de direito de portabilidade, já está previsto na 86, obviamente que só está perpassando os planos individuais de coletivo por adesão, porque são objeto de portabilidade. Como todos sabem aqui, todo ano a operadora é obrigada a informar para os consumidores o período que ele tem a janela de portabilidade. O que a gente exigiu no parágrafo 1º lá do artigo 8º é que, qualquer for o caso de perda de vínculo, morte, perda de vínculo de dependência, rescisão do contrato, o consumidor tem que ter ciente disso. Mas como eu vou informar isso? E isso foi uma dúvida que surgiu. Mas eu tenho várias formas. Eu tenho uma forma que eu mando e-mail com comprovante de recebimento. Posso usar? Pode. Eu tenho uma forma que eu gravo ligação, ligo para ele atende e ele está ciente. Está a informar? Ok. Eu quero mandar por WhatsApp ou por Telegram. Realmente fica complicado esses meios porque você não tem como provar que ele recebeu. Seria o quê? O azulzinho? Eu acredito que não é uma prova. O que é importante que seja declarado é que o consumidor tem que ser cientificado de que ele tem direito a exercer a portabilidade pela perda do vínculo. E aí, quando eu falo operadora, eu não estou falando só operadora lato sensu, as administradoras também, porque nós sabemos que, em alguns dos casos, a administradora já fazia isso nos coletivos por adesão, atualmente, e podem, eventualmente, fazer nos coletivos empresariais também. Então, o que é importante é que essa informação chegue ao consumidor, para que ele tenha ciência de que ele pode fazer a portabilidade. Aqui, pessoal, qual o principal objetivo desse dispositivo? Acho que foi bem resumido lá na Oficina do Rio. Nós queremos fazer com que, com esse dispositivo, melhore um ponto crítico do nosso setor, que é a falta de informação. Quanto mais informação a gente presta, a gente evita judicialização, a gente evita questionamento. Muitas das vezes o consumidor tem o direito, se você informar para ele e ele não quiser exercer o direito, ok, é um direito dele, é uma opção. A portabilidade é um direito pessoal. Agora, o que não dá é a gente não fazer com que essa informação chegue até a ponta. E grande parte dos problemas que a gente enfrenta hoje são gerados justamente por questão de como a informação chega lá na ponta. Aqui, já entrando numa fase mais fluida da apresentação. A pergunta foi bem simples. A norma fala em agravo. Eu sou obrigado a oferecer agravo? Eu não ofereço agravo, nunca ofereci, não tenho o menor interesse. Não. A norma fala que, se eventualmente o beneficiário for cumprir agravo na operadora de destino, nas hipóteses que estão na norma, se a operadora oferecer agravo, ela pode fazê-lo. Não é obrigatória. De acordo com o 62, só é obrigatório o oferecimento da cobertura parcial temporária. Então, embora a norma fale em agravo, o seu oferecimento não é obrigatório. A portabilidade com menos de 300 dias do plano de origem, isso foi bastante discutido no comitê, que o beneficiário, em alguns casos, pode fazer a portabilidade, de que ele esteja a menos de 300 dias, mas, caso ele não tenha cumprido o prazo total, ele vai cumprir no plano de destino, descontado do tempo que ele permaneceu lá no plano de origem. Principalmente, isso ocorre muito nas portabilidades especiais ao longo do tempo, e isso foi discutido bastante no comitê e foi a regra que a gente sempre aplicou ao longo do tempo nas resoluções operacionais. Outra dúvida, isso aqui é uma dúvida bem específica, mas foi importante que a gente apresentasse no comitê, porque a norma fala que existe possibilidade de que o beneficiário ingresse via portabilidade num plano com comercialização suspensa. Aí muita gente falou, então vocês já agora estão abrangendo a portabilidade para plano de comercialização suspensa. Não. E
uma coisa fique clara, no guia ANS não vão aparecer planos ativos com comercialização suspensa. Só vão aparecer planos ativos, seja para compra, seja para portabilidade. Ocorre que existem alguns planos, de acordo com a RN 85, os planos coletivos, que estejam ativos, comercialização suspensa a pedido da operadora, dos contratos já firmados, você pode incluir novos titulares. Então, por exemplo, eu tenho um plano com... Sou operadora, tenho um plano com uma empresa automobilística, ele está ativo, comercialização suspensa. Eu não posso vender para uma empresa de alimentícia, mas se a empresa contratar 100 pessoas, eu posso incluir novos titulares, porque ele está a pedido da operadora. Nesse caso, se esses 100 novos titulares, 100 novos empregados, for um beneficiário que está vindo de portabilidade, ele vai poder ingressar nesse plano. Como ele vai saber disso? Ele vai ter que colocar o registro do produto no guia. Isso não vai aparecer na pesquisa para ele. Isso é importante, é uma possibilidade que já está contemplada na 85, por isso que a gente teve que colocar na 438. Não tem nenhuma inovação, é só para deixar claro que existe a possibilidade, e no guia ANS só aparecem os planos ativos. Dúvidas sobre as portabilidades especiais e extraordinárias. A portabilidade especial, como eu disse no início, ela não tem mais compatibilidade de preço, é o que a gente chama hoje da extraordinária, e a possibilidade extraordinária passa a ser os casos de que a diretoria colegiada, por uma situação excepcional, crie uma relação especial de portabilidade, criem condições especiais de portabilidade que não estão previstas na 438, mas, basicamente, são essas principais mudanças de nomenclatura da nova norma. E um dado importante, que a gente fez esse esquema aqui para deixar claro os prazos de portabilidade. Na norma atual, só podem exercer a portabilidade especial extraordinária, salvo algumas exceções, os beneficiários que estão vinculados à operadora, têm que apresentar o comprovante de inadimplência. A norma prevê que os beneficiários que saíram em até 60 dias da RO de portabilidade, que tiveram um vínculo extinto por qualquer motivo antes da RO de portabilidade, vão poder fazer a portabilidade se assim desejarem. Tá? Isso é uma regra especial para as portabilidades especiais, não se aplica a nenhum outro tipo de portabilidade que está previsto na norma, mas foi justamente para evitar o quê? Que o beneficiário que eventualmente saiu da operadora porque ela está em saída no mercado, não está mais prestando atendimento, ou está tendo problemas, ele eventualmente possa fazer a portabilidade com aproveitamento de carências. E esses 60 dias foram utilizados justamente porque é um período de que ele comprova que ele estava adimplente até esse marco aqui. E aqui, pessoal, aplica para qualquer hipótese, inclusive os casos que ele pediu, usou as regras da 412 para sair do plano. Certo? Então, é importante. A gente fez esse esquema aqui, inclusive vai ficar aqui na apresentação e no comitê, para deixar claro essa regra excepcional nos casos de portabilidade especial. O guia ANS, várias dúvidas recebemos. As dúvidas principais. O relatório retirado, impresso pelo consumidor, transformado em PDF pelo consumidor, ele tem essa validade de 5 dias. Por que é importante que seja verificado isso? Porque a nota técnica pode mudar. Então, se ele foi emitido hoje e amanhã mudou a nota técnica, ele vale até 5 dias para que seja feita a portabilidade, seja apresentado na operadora de destino. Uma vez recebida a documentação, a operadora tem 10 dias, não mais 20, tem 10 dias para que seja feita essa análise. Uma dúvida surgiu. A norma exige que, no momento que o consumidor procure a operadora de destino para fazer a portabilidade, ele já assine a proposta de adesão. O contrato está valendo? Não. Por favor, pelo amor de Deus, não exijam nenhum pagamento, a não ser que vocês completem a portabilidade naquele momento, no ato. O consumidor chegou lá, você aferiu tudo, ok, vou finalizar a portabilidade aqui, já está seu boleto, vai, paga, ok. Se vocês quiserem usar os 10 dias, ou 5 dias, ou 7 dias, o tempo que for, até o prazo máximo, não cobrem nenhum valor do consumidor antes de finalidade, de dizer, a portabilidade está ok, você pode vir para a operadora, você já entrou no produto. Por favor, a gente tem pedido isso porque isso pode ser interpretado como um aceite da operadora de que ocorreu a portabilidade. Outra dúvida. Eu estou no 11º dia, ainda não deu retorno. Já era.
Você tem 10 dias para analisar. Você tem até o prazo. Se chegar no 9º dia você falar não está ok, não efetivou a portabilidade. Se você chegar no 15º, não, verifiquei agora que não está ok. A norma fala que a operadora tem até 10 dias. Então, esses detalhes são importantes. Cada uma tem a sua questão operacional. Várias operadoras falaram, eu uso o seguinte procedimento, eu analiso, preciso de 3 dias, ok. Não, eu faço no ato, ok também. A única exigência que foi até alvo de questionamento, eu posso criar uma situação excepcional? Aí a gente aplica as regras da 395. As mesmas regras que você usa para vender o plano de saúde, você tem que usar para fazer portabilidade de carências, e aí, inclusive, na venda do plano online, a contratação online. Se você fizer a contratação online, você também tem que fazer a portabilidade online. O acompanhamento do protocolo, a operadora, tanto o consumidor, ele pode acompanhar os protocolos, como a operadora também pode acompanhar as pesquisas que foram feitas de planos de destino por parte dela. E o que é importante, essa pesquisa, que eu já falei, inclusive, no início, a operadora pode, depois que findar a portabilidade ou que não ocorrer a portabilidade, a operadora pode dizer o principal motivo. Vamos dizer, o beneficiário veio aqui com um guia emitido há 10 dias atrás. Eu não aceitei porque estava emitido há 10 dias, eu mudei a nota técnica e não é mais compatível. Por que a portabilidade não ocorreu? Fora do prazo. Ou prazo de permanência. O beneficiário pesquisou o plano, só que ele estava 6 meses só no plano de origem, não era nenhum caso de portabilidade lá do artigo 8º, não pode exercer a portabilidade. Isso eu falo com tranquilidade, porque a gente recebe muita demanda isso de consumidor. Eu quero fazer portabilidade. Você olha no CIB, ele está 7 meses no plano. Realmente, ele não pode. O comprovante de adimplência. A norma exige que o consumidor que vá fazer portabilidade ele esteja adimplente. Como ele pode comprovar isso? Por qualquer meio. E é importante que ele comprove individualmente a adimplência dele. Boleto, olerite, foi um termo que foi usado até, inclusive, na pergunta. Se ele não comprovar, ele não vai fazer jus à portabilidade de carência. Como ele pode pegar essa declaração? A operadora, muitas das vezes, não pode dar essa declaração lá naquela primeira pergunta, porque a operadora não pode boletar no coletivo diretamente para ele. Eu posso comprovar que eu paguei o boleto? Ok, pega o boleto e o recibo do banco, ok. Foi descontado em folha, também ok. PJ me deu uma declaração, também ok. Importante que ele declare que ele está adimplente para cumprir o requisito lá da portabilidade. Da mesma forma como ele tem que comprovar que ele está em dia para fazer a portabilidade, ele também tem que comprovar que ele é elegível caso a portabilidade seja para um plano de destino coletivo. Então, as regras de portabilidade não alteram as regras de contratação de plano coletivo. Então, se ele está indo para um coletivo empresarial ou por adesão, ele tem que comprovar que ele é elegível para fazer portabilidade para aquele plano. Sobre a exigência do relatório de compatibilidade. Ele é um facilitador para efeito de portabilidade, e uma dúvida que surgiu nas oficinas foi se a operadora podia impedir a portabilidade caso o beneficiário chegue lá na operadora de destino sem o guia. E aí, mais uma vez, uma recomendação. O que a gente sempre recomenda é que, caso ele chegue sem o guia lá, não tem problema nenhum que seja feita essa análise. Inclusive, alguma operadora, nos questionamentos que não estão aqui, mas estão na outra apresentação, elas colocam que... É até um desabafo que a operadora coloca, que muitas das vezes o consumidor chega sem o guia impresso e quem faz essa pesquisa é a operadora. Ok, a gente sabe que isso acontece, só que, primeiro e isso a gente vai enfatizar, o papel que a ANS vai fazer na ampla divulgação da norma, inclusive da cartilha, é incentivar que o consumidor faça essa pesquisa antes para que não tenha esse operacional. E também o seguinte, caso ele chega lá e sem o guia impresso, a recomendação que a gente sempre faz é por que não fazer? Agora, não é uma exigência, da mesma forma como também não é uma exigência aquela declaração inicial. Os documentos para portabilidade são os documentos que estão previstos lá na norma, além dos de praxe, né? Documentos de identidade,
A Fabrícia costuma dizer que você não pode chegar e pedir o DNA da pessoa para fazer portabilidade. É importante deixar claro quais são o limite, além dos normativos que estão na norma, mas outros comprovar a identidade da pessoa. Outra questão também surgiu sobre a vinculação dos consumidores quando eles fazem portabilidade. Eu, quando tenho que incluir um beneficiário no coletivo empresarial, de acordo com o meu contrato com a PJ, eu preciso da autorização dela para ela colocar a portabilidade. Vai mudar isso? Não. Você vai dizer para a PJ o seguinte: fulano de tal é elegível para a portabilidade. Agora, se a PJ pede que ela inclua no plano, você vai seguir os requisitos que estão no seu contrato. O papel da operadora é, até o 10º dia, dizer o seguinte: está elegível, está ok com a portabilidade. Passa para a PJ. Da mesma forma como chega uma nova contratação. Não tem nenhuma alteração nas regras de contratação de planos, nenhuma alteração que a portabilidade traz, tanto na elegibilidade quanto nas regras de venda e contratação de plano. Não tem alteração, permanece a mesma coisa, só tem que cumprir os 10 dias com a operadora para dizer se ele é ou não elegível. Os beneficiários rescindidos por inadimplência ou fraude não têm direito à portabilidade, é uma rescisão. Tá? Então, da mesma forma, aplica uma regra análoga de quando ele pede para sair do plano, que, de acordo com a 412, ele perde direito para exercício da portabilidade. Como eu disse já anteriormente, essa proposta de adesão, quando o beneficiário procura a operadora de destino, tem que ser assinada no ato, embora a operadora tenha 10 dias para dar esse feedback, para dar essa resposta, mas é importante que seja formalizada no ato que ele leva a documentação e entrega para a operadora. E, novamente, por favor, não exijam nenhum pagamento antes de concluir o ok da portabilidade. Isso pode ser interpretado como o início da vigência do contrato. Seguindo. Opa. Eu que não apertei. Bem, o último tema, já caminhando para o final da apresentação, que eu acho que gerou mais polêmica. Gerou mais polêmica não, porque é uma regra nova e gerou muita dúvida. A 186 traz a necessidade de que, uma vez finalizada a portabilidade, o beneficiário, em 5 dias, cancele o plano na operadora de origem. Por que isso? Primeiro, não tem nenhum óbice de eu ter 2 tipos de plano. Realmente, a pessoa pode ter 5 planos de saúde, isso é uma decisão pessoal dela. Agora, se ele está fazendo a portabilidade do plano A para o plano B, ele está aproveitando as carências que ele está levando do plano A para o plano B. Se você mantém os 2 planos, você pode fazer com que você troque, mude o plano de acordo com o seu interesse. Então, se você está querendo aproveitar as carências, a exigência que a norma faz é que, uma vez finalizada a portabilidade, ele rescinda aquele plano de origem, até porque acredito, pela grande lógica, que ele não vai querer continuar pagando 2 planos. E qual é a exigência? É uma regra nova, que o beneficiário tem esse prazo. A gente vai enfatizar muito isso nos documentos, na cartilha, porque hoje em dia a operadora de destino tem que avisar da de origem para fazer o cancelamento, então não vai ser necessário mais fazer isso. Mas as dúvidas principais como eu exijo isso, quando vai ser feito isso. Primeiro ponto, esses 5 dias começam a correr a partir do momento que finaliza a portabilidade. Então, o que acontece? Se o beneficiário me procurou, eu usei os 10 dias, chegou no 10º dia, eu disse que estava ok, eu não posso, nesse 10º dia, falar o seguinte: agora me traz o comprovante que você cancelou. Ele não teve tempo para cancelar. Ele vai ter 5 dias para cancelar a partir do 10º dia, que foi quando eu dei ok. Agora, se porventura eu dei ok no primeiro dia, no ato, já se passaram 10 dias? Já. Ele apresentou o comprovante? Não apresentou. O que eu faço? Eu rescindo o contrato? Não. Eu posso imputar carência, porque aí você não completou o período de portabilidade. Quando eu posso pedir essa comprovante que ele solicitou o cancelamento para a operadora? A qualquer tempo. A gente só não acredita que, passados 300 dias, não há mais necessidade, porque você não vai mais imputar carência, né, depois de 300 dias. Então, qualquer tempo a operadora... 6 meses depois eu posso pedir a declaração? Pode.
Tá? Outra dúvida que eu acho que é importante, sobre o coletivo empresarial. As regras do coletivo por adesão e do individual para cancelamento, elas são bem claras. O efeito é imediato, o consumidor pode procurar a operadora, no caso do individual, ou a PJ, a administradora, no caso do adesão. Mas no empresarial nós temos uma regra específica, porque o consumidor obrigatoriamente tem que procurar a pessoa jurídica contratante e que ela tem que comunicar em até 30 dias. Se ela não fizer isso, o consumidor aí sim pode ir direto na operadora. Acredito que todos aqui conhecem as regras de cancelamento a pedido, que a gente debateu, inclusive, aqui nesse auditório. Mas vamos dizer que o consumidor fez tudo certinho. A operadora deu aceite, 3 dias depois ele foi lá na PJ, fez a solicitação e, ok, acabou a vida. 15 dias depois, a operadora de destino chega, me dá um comprovante. Ele está aqui. Mas a operadora de destino vê que ele ainda continua ativo na operadora de origem. Por quê? Ou a PJ não mandou a declaração, ou a operadora ainda não recebeu, não importa o motivo. Ah, não, então você não cumpriu o requisito. Não. O fato deles fazer a solicitação para a PJ no prazo de 5 dias fez com que demonstrou que ele cumpriu o requisito. Se, eventualmente, a pessoa jurídica não mandou, a operadora não recebeu, ou, eventualmente, ele vai ter que procurar a operadora para cancelar esse plano, isso não faz com que ele não tenha cumprido o requisito. Isso é importante que no coletivo empresarial tenha essa diferença para que não haja dificuldade de entendimento sobre esse tema. Foi até uma pergunta boa que nós recebemos e nós trouxemos para esclarecimento. Bem, eu tentei ser o mais rápido possível, o mais objetivo, mas a gente sabe que ainda tem N dúvidas sobre o assunto. Já vi que já tem gente levantando a mão. Eu agradeço a atenção, o tempo de vocês. A gente fica aqui à disposição para esclarecimento.